Mais ou menos nessa época do ano, em 2018, eu lembro que um candidato disse que não entendia muito de economia e para isso recorreria a uma pessoa que de fato sabia muito, tinha estudado sobre esse tema, um profissional ali da escola de Chicago, do Milton Friedman, por exemplo. Ele alcunhou essa pessoa de Posto Ipiranga. Eu não sei se hoje em dia eu posso culpar ele de não recorrer com tanta frequência a essa pessoa, visto o preço do combustível. O preço do combustível, aliás, é uma das frequentes questões de debate que a gente traz no dia a dia. Não dá para fugir também da Petrobras. Hoje, parando para pensar com calma, eu tenho quase certeza que eu poderia dar um Nobel de Economia a lá John Nash para o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu nunca vi na minha vida alguém que consegue derrubar a arrecadação de estados, derrubar o preço de ações da Petrobras e, ao mesmo tempo, aumentar o valor do combustível. Isso, de fato, é muito difícil e ele conseguiu essa façanha. E hoje a gente vai falar justamente sobre Petrobras. Entra e sai de presidentes e nada muda. Nada muda na política de preços da Petrobras e muita gente fala que é uma questão de política, outros falam que é uma questão de paridade internacional. Algumas pessoas não estão conseguindo entender de fato o que é essa conjuntura. E a gente até debateu aqui no Livre Pensar algumas vezes essa questão que é tão cara à população brasileira, porque isso tem um impacto direto na economia. Não só do bolso da pessoa que tem a condição de comprar hoje um carrinho e poder se locomover para o trabalho ou para a sua casa, mas em toda a cadeia produtiva do Brasil, visto que a nossa matriz rodoviária é o principal modal de transporte aqui do Brasil. Então, dado esse recadinho inicial desde o Nobel de Economia para o nosso presidente Jair Bolsonaro até a questão do Poço Ipiranga dele, o famoso Paulo Guedes, que não está sendo talvez tão consultado quanto deveria, eu começo dando um bom dia, boa tarde, boa noite. Terça-feira é dia de reflexão, dia de livre pensar, professor. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sociólogo Joel Cavalcante. Olá, Vitor. Uma saudação especial aos nossos ouvintes, telespectadores dessa plataforma do Hoje Mais Maringá. Pois é, Vitor, o Posto Ipiranga, né, é o bem, a tábua de salvação e o calcanhar de Aquiles de Jair Bolsonaro, que vem travando esse conflito com a Petrobras desde o começo do seu mandato. Então, hoje, debater um pouquinho desse mais novo episódio, mais novo capítulo dessa locomotiva tresloucada chamada Brasil. Me parece que até o conselhozinho, o pitaco ali que a galera tanto recorria no Posto Ipiranga, agora está sendo cobrado, né, professor? Pois é, você fala uma coisa muito interessante, essa provocação inicial sua, Vitor, que o livre mercado, a qual tanto se aventou, né, a plataforma, a agenda econômica do bolsonarismo seria o livre mercado do Paulo Guedes, é hoje o seu maior inimigo. É que se você opta por uma política de preço pautada na regulação internacional, na mão invisível da economia que tudo regula e tudo satisfaz, como é que você vai reclamar dela, né? E hoje a gente, então, separa é claro que o foco da nossa discussão é a Petrobras, é o presidente que renunciou ao seu cargo, é a questão toda essa daí o Bolsonaro falou que ia abrir uma CPI da Petrobras, despencou os valores da ação da Petrobras na sexta-feira, mas inusitado, a gente exibe esse episódio na terça-feira, segunda, quando a gente grava isso e a gente teve o aumento dos preços no sábado. Hoje, segunda-feira, a gente tem a divisão da primeira parcela dos lucros da Petrobras, que é na ordem de quase 9 bilhões de reais, essa primeira parcela dos 17 que estão previstos para o Brasil receber, professor. Pois é, Vitor, você recapitular o que eu acho importante, até levar para o nosso ouvinte, telespectador, até para a gente fazer um pequeno resumo dessa confusão, visto que muitos desplugaram aí no final de semana, feriado prolongado para alguns. Na sexta-feira, a Petrobras então anuncia o seu reajuste, mais um reajuste, né, que surpreende a equipe econômica e toda a equipe do Planalto, porque uma vez que o Bolsonaro vai lá e determina aquela alíquota do ICMS, que vai fazer um rombo fiscal nos estados, né, Vitor? Como você falou, e depois a gente vai explanar melhor. Com esse novo aumento, isso causou a ira da equipe do Planalto, e daí eles fizeram uma grande ofensiva ali claramente pressionando o presidente da Petrobras. Ameaçou-se inclusive uma CPI, né, para investigar, porque como pode, né?
É aquela velha história, né, Vitor? Para aquela pessoa que é desavisada, vai achar que de fato o Bolsonaro tem peitado a empresa, né? Sido um cara antissistema, olha, ele está tentando, né? Mas quem acompanha um pouquinho a política sabe que ele está jogando uma verdadeira cortina de fumaça, né? Um verdadeiro uma verdadeira conflagração de uma luta contra o establishment. Mas na verdade não, né? Ele está encurralado com a política de preços que ele optou e também ele não quer desagradar os seus parceiros aí da Faria Lima. Bom, então eu vou pegar o Nobel de Economia do Bolsonaro, que é esse que ele acaba de fazer nessa última semana, como eu disse, uma façanha de poucos, e a gente vai destrinchar isso em alguns pontos, tá? E aqui eu faço um parênteses, é algo para Mises, Hayek, esse povo todo se tremer no túmulo que acontece aqui no Brasil, Smith. né? Adam Smith, meu Deus. Bom, vamos começar com uma medida que de fato é liberal, contenção de impostos, diminuição de alíquotas. Essa proposta que foi aprovada e foi a primeira matriz desse tripé que eu trago do Nobel de Economia do presidente Jair Bolsonaro, ele restringiu, ele zerou os impostos federais e fez uma alíquota única para o pessoal que não acompanhou o noticiário, fez uma alíquota única para o valor do ICMS no estado. Acontece que a gente fala, pessoal, a gente vai pagar mais barato no combustível. Em tese, vai pagar mais barato no combustível. Como a gente pode ver, dá para isso aí acabar rapidinho, né? Mas eu fiz algumas projeções, professor, eu fiz os cálculos. Sentei, me debrucei e fiz os cálculos. Eu fiz alguns cenários possíveis. Eu fiz porque ele acusa muito que a questão do ICMS é o grande problema nosso, né? O problema do combustível é o ICMS na cabeça do Bolsonaro. E eu fiz uma projeção que a gente abaixava o valor do ICMS sem cortar os impostos federais. Isso daria uma redução de quase 50 centavos. Eu fiz uma em que a gente mantinha em 22,5, que é o caso da gasolina aqui no Paraná, esse valor do ICMS mantinha em 22,5, mas cortava os federais e a nossa economia, pasme, seria de 1,21, mais de 1,20 no valor do combustível, e zerando-se a questão do valor do combustível, lá dos impostos nacionais, e baixando para 17% o ICMS, a gente ia ter uma redução de quase 1,50. Acontece que essa redução de 1,21 para 1,50, que é baixar o ICMS de fato nas nossas economias, isso vai gerar um impacto gigantesco em algumas áreas bem complicadas, por exemplo, educação. E aqui, se você acha que não respinga, o Chiqueto, na prestação de contas dele aqui no município de Maringá, falou que essa redução do ICMS pode trazer um prejuízo, mas vamos colocar uma diminuição de arrecadação do município na ordem de 30 milhões. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero trocar com o senhor. O que é essa questão dos impostos, que ele bate tanto na tecla, mas quando a gente coloca a matemática na ponta do lápis, dava para ele tentar resolver sozinho? Sem dúvida, Vitor. Mais uma vez, jogando em linhas gerais, o Bolsonaro ele tenta transferir responsabilidades, que é o que ele sempre fez no governo dele e ele faz em todas as agendas, em todas as pastas. A gente sabe que vai ser irrisório, além de causar essa armadilha fiscal para os estados e municípios e causar um verdadeiro rombo, né? Deixar uma bomba relógio para outro governo, caso ele não seja reeleito, ele está de fato transferindo a responsabilidade, Vitor. Eu não tenho dúvida que ele sabe que a 100 dias da eleição ele não vai resolver esse problema, que é um problema complexo. Se ele quisesse ter atacado, ele já tinha atacado antes. Então ele quer usar a narrativa de que nós tentamos, nós fizemos o que foi possível, usamos até medidas fiscais arrojadas que antes nenhum outro presidente fez, mas de fato, Vitor, transferência de responsabilidade é a marca do Bolsonaro. Você lembra aquela questão do meio ambiente na época da queimada da Amazônia, né? Queimada recorde, ele colocou culpa em quem? No INPE, né? É um caso inédito do governo que briga com as suas estatais, né? O Ricardo Galvão foi afastado. Agora, quando tivemos esse episódio da PF assassinando, né, um doente mental, ele falou, mas veja bem, né? O que o cara tá fazendo ali? Ele boquejou. Sem excessos.
Quando nós tivemos agora recentemente o caso de Dom e Bruno, mas o que eles foram fazer lá? Então, uma prática do bolsonarismo, para além de toda essa maquiagem fiscal que você colocou muito bem, que é muito ameaçadora para estados e municípios, é transferir a responsabilidade. O inferno são os outros, nunca sou eu. E o problema é o seguinte, Vitor, você vê que muitos dos seus apoiadores engolem essa narrativa. É impressionante as pessoas acharem que de fato não, mas ele está tentando, sendo que ele falou tanto da caneta BIC, né? Com uma caneta BIC, ele conseguiria mudar a política de preço da Petrobras, que ele tanto se aventa, né? Só para o ouvinte, telespectador que não sabe, do Conselho de Administração da Petrobras, 6 dos seus membros, de 11 ao todo, 6 são do governo federal, são indicados pelo governo federal. Ou seja, a alteração se daria na raiz. Mas é claro que o Bolsonaro não quer desagradar um importante filão da sua campanha, que vai ser os acionistas, o grande capital, né, que a Petrobras nunca foi tão lucrativa para essas pessoas. E uma coisa importante também de dizer, Vitor, o Bolsonaro ele atropela todas as instituições, por isso ele é um risco para a democracia. Ele está atropelando as estatais, ele atropela todos que estiverem no seu caminho. E de fato, né, a gente fica pensando qual o limite disso, né? Até onde vai chegar essa situação, porque é sempre a culpa é dos outros. É a guerra na Ucrânia, não, é o ICMS, enfim, nunca se ataca o real problema que de fato é esse PPI desde o governo Temer em 2016 que adota esse preço paritário internacional de importação, que é cotar basicamente a gasolina pelo valor do barril do petróleo internacional e pelo dólar. Nós ganhamos em real e isso do ICMS que você falou, só para finalizar, é interessante, Vitor. Como é que você vai agir assim? Ele sabe que não tem eficácia, porque a tributação internacional ela vai continuar. Sim. Você reduz 50 centavos, mas e daí? Daqui um pouco está 80 centavos a mais e assim sucessivamente. Você vai fazer uma montanha russa na escalada dos preços. Inclusive, eu convido o pessoal lá na Petrobras, você consegue ter acesso ao que é cada parte do valor do combustível. 33% é o valor da Petrobras. 22,5% aqui no Paraná é o ICMS, quase 10% é o governo, são impostos federais. Você tem o etanol anidro, que é outra questão que você tem que colocar dentro do valor da gasolina. E por fim você tem a margem ali das distribuidoras. E daí, só para fazer um último desafio, se você zerar o imposto federal e você trocar a incidência da alíquota, que hoje é calculada na bomba, então vem em efeito cascata, em efeito cadeia, e essa de forma é a configuração tributária mais burra que se tem no que se tem na literatura mundial, é você fazer a tributação dessa forma, em efeito cadeia. Se você tributasse isso em cima da matriz, o ICMS, que é muito difícil, evidentemente, mas um IVA, por exemplo, seria uma solução nesse sentido, em cima do valor lá atrás da Petrobras, você podia aumentar para 50% o valor do imposto do ICMS, que não ia ter um impacto tão grande quanto hoje se tem com 22%. Então é muito fácil de fazer essas contas. Vamos para o segunda matriz aqui do nosso tripé de Nobel de Economia. A segunda é despencar os preços de ação da Petrobras. E isso é uma ação pura e unicamente política, né? Então, para contextualizar os nossos ouvintes também, entenda-se que a Petrobras ela tem dois tipos de ação, os que são ordinárias, as ações ordinárias, e as ações preferenciais. Algumas dessas ações te dão acesso aos lucros da empresa, que são os dividendos, que é o que está sendo pago, e a outra te dá direito de voto. Como o professor já disse, hoje o Brasil é dono de 6 das 11 cadeiras, ou seja, quem decide dentro do Conselho Administrativo da Petrobras são nomeados pelo governo, porque 51% das ações que dão direito a voto são do Brasil, enquanto das ações que são das repartições de lucro do Brasil hoje é na faixa de 30% entre governo federal, BNDES, PAR, enfim. Então, dentro desses votos, a gente tem 6 de 5 e a nomeação do presidente pelo governo federal. O Bolsonaro ele não pode chegar lá e mudar os conselheiros na canetada. O que ele pode fazer é mudar o presidente tem autonomia para mudar esses conselheiros. O que me parece um eufemismo para não estar querendo fazer porque não quer, né, professor? Sem dúvida. E se você deixar isso claro para o eleitorado, toda a farsa, né, narrativa que ele sempre usa muito bem, ela é desmontada. E é interessante, Vitor, você vê o desespero do Centrão também, né, e do Arthur Lira, presidente ali da Câmara, como eles abraçaram, né, nessa ameaça, nessa ofensiva contra a Petrobras, contra o presidente atual.
Isso mostra também, Vitor, atacando um dos seus eleitorados, dos seus segmentos eleitorais que são muito importantes, que são os caminhoneiros. Ele sabe que essa ação aí sobre os caminhoneiros é um impacto gigantesco. Primeiramente que é uma categoria dentro de modais tão limitados como nós temos. Você falava, é uma categoria que pode parar o Brasil. Se a gente parou. Já parou, né? Se a gente tem uma nova greve agora que está se aventando, eu vi na Carta Capital que alguns líderes já têm falado em paralisar novamente por conta desse novo aumento do diesel. Então ele sabe que ele tem que atacar essa questão também, e que é uma base do seu eleitorado, são pessoas aí que têm famílias, que são formadoras de opinião dentro do seu meio. Então esse cabo de guerra tem esse objetivo de estar desgastando a imagem da empresa para outra questão também importante, Vitor. O núcleo do governo ele é sempre entusiasta da privatização da empresa. Então essa ideia de CPI, de desgastar a imagem da empresa como se ela fosse um mal para o povo brasileiro, tem também a ideia clara de talvez num segundo mandato eventual pautar a privatização dessa estatal. Deixa eu te fazer uma pergunta difícil agora, uma pergunta difícil. Essa eu penso e não consigo entender. Quem nomeou o presidente da Petrobras foi o Bolsonaro. E ele fez isso há 2 meses. Eu não estou falando de algo que foi do começo do mandato dele, nada disso. Estou falando de alguém que foi colocado nesse cargo há 2 meses. E daí ele faz um discurso de ataque ao presidente que ele nomeou e é um conselho que, em tese, está submetido à opinião da União. E por que ele critica alguém que ele mesmo nomeou e não estoura nele? Porque esse jogo de cena não chega ao povão, ao eleitorado comum, Vitor. Com todo o respeito que a gente tem às classes populares, ao eleitor mais simples, essas pessoas não vão além da página 2, da linha 2 de um artigo. Essas pessoas recebem essa narrativa. Então, quando ele coloca um presidente seu para miná-lo, isso na política acontece muito. É para você ser boi de piranha, exatamente, né? Bolsonaro sabe que ele não pode peitar e segurar ali o aumento visto a regulação internacional. Mas eu não tenho dúvida que é de fato para queimar o cara, né? E daí você vê que o cara não tem amigos, ele não tem aliados, né? Ele tem personagens convenientes para que se queimem, né? Para que se exploda de repente perante a opinião pública e para ele dar essa imagem para o seu eleitorado, para a opinião pública, que ele está sendo de fato ali um cara que está peitando o sistema, né? Mas de fato, Vitor, eu não acredito racionalmente que ele não saiba que o cara tem sua limitação em romper ali com a política de preço que ele coloca. Você imagina ser um aliado, né? Você tá louco, né? Eu não sei como que o Guedes continua nisso daí. Não sei se ele concorda com isso. Porque eu tenho certeza que ele deita depois à noite e fala assim, não é possível. Não é possível que eu tô assinando isso daqui, entendeu? Ele sabe que ele é útil também, né? Ele foi mordido, picado pela mosca azul da política, né, há algum tempo. Antes tudo ele falava, eu vou sair, qualquer coisa eu vou sair. Se não seguir o meu regime de austeridade, eu tô saindo fora. A gente vê que depois de um tempo... Até estatal criou, cara. Até estatal. Depois de um tempo ele mudou todo o discurso, né? Agora ele quer continuar. Mas ele sabe que ele é útil pro Bolsonaro até quando ele for conveniente e vice-versa. O Bolsonaro é um sujeito que ele não tem aliados, né? Ninguém, nem Arthur Lira, nem ninguém. Eu acho que ele só gosta dos filhos dele, e ponto. E olha lá, né? Então ele é um cara extremamente que maquina isso. E, Vitor, pro povo não chega essa informação. Pro povo vai chegar que ele está peitando o sistema, mas, coitado, ele não consegue enfrentar sozinho tudo isso que estão colocando sobre ele. Infelizmente é essa. Terceira e última matriz do nosso Nobel de Economia. O primeiro Nobel de Economia do Brasil... Então, só recapitulando, o primeiro foi diminuir a arrecadação dos estados, segundo, despencar o preço de ação da Petrobras e terceiro, aumentar o valor do combustível, tudo isso de maneira concomitante. E agora a gente chega para o valor do combustível, que assim, sinceramente, não vejo nada novo sob o céu do meio-dia. Não vem. E estando a 100 dias da eleição, Vitor, não tem como fazer a não ser essa estratégia de guerra em movimento, que é sempre peculiar e que eu reitero, estou até sendo repetitivo aqui com o nosso ouvinte, telespectador, mas de fato é esse clima de guerra que você quer gerar, esse conflito, para você ter ali a sua militância aguerrida, para jogar para a torcida. De fato, a gente não vai ter a contenção dos preços ou a reversão dos preços até a eleição, mas é preciso atacar essa agenda energética para pelo menos sinalizar para o seu eleitor que ele está ali fazendo algo para livrar os brasileiros, mas o sistema não deixa.
Uma coisa interessante, né, Vitor? Hoje eu estava vendo algumas coisas, como que o petróleo ele foi usado já como um lema de soberania nacional. Sim. A Petrobras ela surge com esse lema na década de 50, ali com Getúlio. Aliás, era um lema getulista, essa ideia do petróleo é nosso, dentro de um projeto de nacional desenvolvimentismo, de soberania, de ter uma função social à empresa. E é muito triste a gente ver hoje a Petrobras sendo barganha política, né? A gente vê que está sendo barganha política, ela está sendo maculada e utilizada por um fim meramente eleitoral. Só para o ouvinte entender também, que eu evidentemente esqueci de falar, o professor já havia citado, hoje a gente tem a paridade internacional dos preços do combustível, ou seja, está à mercê do valor do barril do petróleo e está à mercê do câmbio. A gente tem uma política cambial nula e assim, a gente não tem influência nenhuma sobre o preço do barril de petróleo, o que dificulta muito. E agora, para a gente encerrar, professor, uma perguntinha mais simples. A gente vai chegar para o dia da eleição, o que vai estar mais alto? A inflação ou a gasolina? Acho que são concomitantes, né? Uma vai puxar a outra, né? Mas eu acho que é a eleição, a gasolina. A gasolina vai estar mais alta que a inflação? Não, a inflação está 12, perto de 13, né? Perto Eu acredito de 13. que não dá para chegar, mas vai estar par e passo ali, vai estar parelho, né? Infelizmente. E, Vitor, isso vai ter um peso na balança significativo, né? Mas a gente vai ver também a estratégia de comunicação do Bolsonaro, que sempre foi muito boa, né? Certo ou errada, coerente ou não, eles conseguem comunicar muito bem essas ações de enfrentamento. E uma coisa só que eu queria ressaltar aqui, Vitor, para não parecer uma desonestidade intelectual. A gente sabe que os preços de combustíveis estão um problema no mundo, né? A gente tem um problema do diesel no mundo que está escasso, mas a gente sabe que dentro do que o governo pode fazer para pelo menos atenuar a situação, que seria abrir mão dessa questão da política de preço, ou ao menos, Vitor, como a oposição já sugeriu, de você criar um fundo, né, para você compensar esses aumentos. O governo não quer atacar o problema real. Tá, isso não é só responsabilidade do governo, não, mas a sua parte que lhe cabe não está sendo atacada. Então, muito importante que o nosso público reflita sobre essa complexidade. O petróleo sempre foi algo muito complexo ao longo da história, né? Ele sempre dependeu de muitos fatores. É empresa pública, são acionistas, a gente sabe da complexidade antes que digam, né? Vocês estão falando isso, mas o mundo de fato está. Mas o que compete ao governo, a lição de casa não tem sido feita. Bom, o que eu posso falar para você? Eu lembro do pessoal atravessando a ponte para abastecer na Argentina. Lembro disso. E não é desonestidade, eu vou te falar por quê. Porque o Bolsonaro ele bateu na inflação, ele bateu no combustível nas eleições. O que ele falava de economia a gente vai diminuir esse preço do litro de combustível, tá ok? Era isso que ele falava. Ele falava, o dólar, né? Eu lembro até hoje que os caras publicaram, não, porque o dólar vai despencar para 2, o valor do combustível vai ficar abaixo de 3, da gasolina, né? Vai ficar abaixo de 3, e você vai ter isso, Vitor, teve pandemia, Vitor, teve guerra. Mas assim, o que se diz no discurso não se verifica na prática. E daí o que é mais complicado disso tudo é que se espera de um gestor público responsável estratégias para poder conter esse tipo de coisa. Mas aí, novamente, não tem do que reclamar. Ele avisou a gente, eu não sei nada de economia. Não, e o que é mais esquizofrênico, dentro do que você falou, é a primeira vez na história, caberia também um prêmio Nobel disso ficar impune, ficar tudo tranquilo, né, de um presidente querendo fazer uma CPI contra uma estatal que é dele. Que ele nomeia. Que é dele, é a nomeação dele, né? Não, é muito esquizofrênico isso, né? Parece, é uma locomotiva deslocada mesmo, o país, como eu falei aqui no começo. Então, eu não sei, daqui 50 anos, será que a gente vai ver isso, vai dar risada, né? Falar, cara, isso não podia estar acontecendo, né? E o que mais me preocupa não é pessoas terem a pachorra de falarem isso, é uma boa fatia do eleitorado comprar essas ideias. Mais alguma consideração, professor? Não, é isso, Vitor. Vamos ver as próximas cenas aí dos capítulos. Se essa CPI, com certeza é uma bravata, né? Eles não vão à frente, mas eu quero ver quais os discursos, né? Dado o constrangimento dessa situação, quais os discursos para eles saírem ali pela dianteira até a eleição em relação ao preço dos combustíveis, que é uma preocupação nossa. Muito melhor usar patinete, não é, Vitor? É muito melhor usar patinete. Fica a minha recomendação. Nessa selva chamada política, muitas vezes confundida talvez com o sanatório geral por onde passam nas avenidas, vou me despedindo por aqui. Até semana que vem, professor. Até lá, Vitor. Uma saudação ao nosso ouvinte, telespectador. Um abraço a todos. Então é isso aí. Livre Pensar toda terça-feira. Não esqueça de deixar o seu like e ativar as notificações.
compartilhar esse conteúdo e, evidentemente, se inscrever no canal, caso você não tenha se inscrito ainda. O Livre Pensar dessa semana contou com os trabalhos técnicos de Pedro Rosa, da Rowley Comunicação Digital. Pessoal, até semana que vem.